Diz a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versos 43 a 46. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse: Elias, volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o meu coração seja terra boa, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. O fogo desceu, a chuva caiu e o profeta correu. Num só dia, o profeta Elias operou 3 milagres sobrenaturais. Fogo desceu do céu, chuva caiu depois de 3 anos e 6 meses de estiagem, e ele correu 25 quilômetros, uma maratona, e ele correu essa distância mais rápido do que os cavalos do rei Acabe. Que tremendo é ver as coisas acontecerem de forma sobrenatural em nossas vidas, queridos. Isso é maravilhoso. Porém, é preciso que saibamos que há sempre ações, atitudes que pavimentam, que preparam o caminho para os milagres. A gente gosta de ver as coisas acontecendo, não é verdade? Quem é que não gosta de milagre aí? Levanta a mão. Não gosta de milagre, irmã Dina? Oxi! Acho que todo mundo gosta de milagre, não é verdade? Até a irmã Dina que levantou a mão, né? Todo mundo gosta de milagre. Todo mundo espera, todo mundo precisa da ação sobrenatural de Deus, né? Se você não precisa num dia, no outro você precisa. Essa é a verdade. A gente precisa sempre de uma ação sobrenatural de Deus. Mas, preste atenção, você está aqui comigo? Então preste atenção. Para o milagre acontecer, para que aconteça o milagre, não basta querer,
Os 450 falsos profetas desejaram, queriam um milagre, mas por mais que eles buscassem, ficaram mais de meio-dia gritando, se cortando, e não aconteceu. Você pode desejar e muito, porém só desejar não é suficiente. Tem muita gente que até deseja, assim como os profetas de Baal, desejavam, eles queriam, mas não basta apenas desejar. Para que o milagre aconteça, não basta também ser religioso. Hoje tem um termo, irmãos, que está muito em moda, né? Que é a pessoa ser espiritualizada. Ah, o fulano de tal é uma pessoa espiritualizada, né? Não basta ser espiritualizado não, meu querido irmão. Não basta ser religioso. Os israelitas vira-casaca eram religiosos, espiritualizados. Cultuavam a Baal, que significa senhor ou marido, chamado de o grande Deus da fertilidade e da produtividade agrícola. Você ter religiosidade, ou ter espiritualidade, ou ser espiritualizado, também não basta. Não basta também se autoflagelar. Ah, eu vou me penitenciar, eu vou fazer alguma penitência para que a coisa aconteça. Você pode se penitenciar, pode até fazer 40 dias de jejum e oração, e ficar sem comer e sem beber os 40 dias. Os 450 profetas de Baal se cortaram, se autoflagelaram, tentando chamar a atenção da sua divindade, e nada aconteceu. Tem gente que fica se penitenciando para alcançar o favor de algum santo ou de alguma entidade. Não adianta, não basta. Não basta estar com a multidão. Os profetas de Baal eram quantos? Eram quantos? 450. O profeta do Deus verdadeiro eram quantos? Quantos eram os profetas? Um contra 450. Tem gente que acha que a multidão é que está certa, e aí segue o fluxo da multidão. Você já percebeu que tem gente assim, que vai seguindo o fluxo da multidão? Para onde a multidão está indo? E vai atrás da multidão, segue o fluxo da multidão. Até no meio evangélico, você pode ver o rodízio nas igrejas evangélicas, na nossa cidade. O fluxo é o fluxo da igreja que está atraindo mais gente no momento. Você já percebeu? Eu estou aqui 20 anos nessa cidade, e nesses 20 anos, eu poderia dizer para você o nome de algumas comunidades cristãs nossas aqui da cidade, que tiveram o seu momento em que o fluxo fluía para lá, e a multidão ia para lá, e aí está crescendo. Não, infelizmente, eu gostaria muito que as nossas igrejas em Cascavel estivessem crescendo mesmo. Elas estão parcialmente, porque muitas não estão crescendo, estão só inchando, porque é uma mudança de crente dessa igreja para outra igreja dali. O crente sai da igreja A e vai para a igreja B. Aí lá na igreja B ele está seguindo o fluxo. Mudou o fluxo, ele muda para a igreja C. É assim que funciona. E aí a igreja, nossa, está crescendo. Aí você vai ver, mas quanto você batizou esse ano? Eu não batizei, é que veio aí 30 de lá, 20 de cá, 50 de cá. E aí o negócio cresceu mesmo, né? Então, meu querido irmão, o fluxo da multidão também não resolve. Não é isso, eu estou com a maioria. Eu nunca esqueço que há 30 e tantos anos atrás, eu estava pastoreando lá no norte do Paraná, na cidade de Cambé, e eu lembro que eu fui, nunca esqueço isso, eu estava conversando com um engenheiro da prefeitura da cidade de Cambé, nós estávamos legalizando algumas coisas lá da propriedade da igreja, e aí ele me pareceu assim uma pessoa bastante cristã, e eu perguntei para ele assim, o senhor é evangélico? Porque me pareceu. Ele disse, não, por enquanto eu estou com a multidão, estou com a maioria. E a maioria para ele era, por enquanto ainda sou católico apostólico, né? Romano. Porque para ele, eu ainda por enquanto estou com a maioria, né? Então, meu querido irmão, o que é necessário então? Se nada disso basta, não basta querer, não basta religiosidade ou espiritualidade, não basta se autoflagelar, não basta estar com a multidão. O que é preciso então, o que é necessário para que as nossas vidas sigam o fluxo sobrenatural do Espírito Santo e coisas diferentes aconteçam, para que você e eu saiamos da mesmice, da monotonia e que coisas extraordinárias aconteçam em nossa vida. O que é preciso?
Viu um pregador de fogo aqui? O Elias que faz cair fogo do céu? Não. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos, meus queridos irmãos, entender que há algumas condições para que o fogo desça, para que a chuva caia e para que a gente ganhe corridas, para que a gente tenha, pés como de corça, que corra e que vá e que chegue, que avance e que continue. É preciso entendermos isso. E o profeta Elias nos mostra isso nesse texto tão conhecido das Escrituras. E o que eu vou falar para você não é novidade, mas eu quero despertar isso no seu coração nesta noite. Eu tenho falado, domingo retrasado falei, sobre novos caminhos, caminhos pelos quais a gente não mandou, o que é preciso fazer para andar em novos caminhos. E hoje nós estamos aqui falando o que fazer para que haja ação sobrenatural de Deus na nossa vida. A primeira coisa importante é consertar o altar. Conserte o altar. Diga para o seu irmão aí, conserte o altar, para ele guardar no coração. Deixa eu dizer aqui, olha aqui para mim, irmão, não é para que, pastor, eu não estou com o meu altar quebrado, mas é para ele lembrar que antes de o sobrenatural acontecer, a gente precisa colocar o altar em ordem. A vida de milagres, ela é sempre e será sempre precedida pela vida de santidade. Falei aqui domingo retrasado, que antes de você trilhar novos caminhos, tem que viver uma vida separada para Deus. Elias sabia que altar quebrado, desordenado, não atrai a presença de Deus. Há um processo de preparação, cada coisa precisa estar no seu devido lugar. Constantemente vemos pessoas correndo de um lado para outro atrás de milagres. Pastor Ricardo Bitum, teólogo aí de São Paulo, homem de Deus, ele escreveu um livro chamado Mochileiros da Fé, falando exatamente dos crentes que vivem pulando daqui para lá e de lá para cá. Mas ele fala da religiosidade também de uma forma geral. E ele disse o seguinte no seu livro Mochileiros da Fé. Ele diz que a busca, muitas vezes, a pessoa busca os milagres nos santos católicos. Aí quando não consegue nos santos católicos alcançar o seu milagre, apela para as entidades dos cultos afros. Aí vai para a Umbanda, vai para o Candomblé, buscando o seu milagre. Aí quando ele não consegue lá, ele apela para as igrejas neopentecostais. É aquilo que a gente costuma chamar de acender uma vela para cada santo e vamos ver o que acontece. Lá fora se faz assim. E aí está sempre correndo atrás, mas infelizmente com a motivação errada e no lugar errado. Para que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que é santo e que é 3 vezes santo, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus, para que Ele haja, é preciso que a vida esteja consertada. Conserte a vida, esse é o primeiro passo. As pessoas não querem consertar a vida, as pessoas querem muitas vezes que as coisas aconteçam num passe de mágica, que vem alguém e diga, está abençoado, e o negócio mudou, olha como eu estou. Não existe isso. Há um custo, e você e eu precisamos colocar o altar em ordem, ordenar as coisas desordenadas. Por isso, o maior interesse de Deus, meu querido irmão, minha irmã, é transformar, é restaurar, porque isso por si só é um milagre. Mas depois Ele quer continuar a fazer coisas maiores ainda. Então é sempre bom lembrar que o Elias, nesse texto tão conhecido, antes dele sair orando, fazendo qualquer coisa, ele primeiro foi consertar o altar que estava desordenado, fora de ordem, quebrado, e ele restaurou. Ele colocou pedras para representar as 12 tribos de Israel, ele colocou a lenha, ele colocou o holocausto em ordem, e ainda, olha aí a ousadia do profeta, ainda molhou tudo aqui. Já pensou? Eu queimar um graveto. A gente às vezes para acender um fogo de churrasco, Deus nos acuda que o negócio não pega o fogo, Eu sou ruim para isso, que misericórdia, O fogo não pega nem que a gente coloque lá 1 litro de gasolina, Agora ele molha a lenha ainda faz um rego, faz ainda uma cova ao redor do altar e ainda enche de água. E manda despejar água 3 vezes. Ou seja, um negócio bem molhado. Porque para o Elias,
aqui acender o fogo molhado ou com graveto seco, lenha seca, isso é indiferente. Para ele, o que iria acontecer aqui dependia de consertar o altar. O altar estando consertado, estando a lenha molhada, estando seca, a coisa vai acontecer. E acontece, meu querido irmão. Então isso é importante. Pastor, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Meu querido irmão, você pode correr de um lado para outro. Você pode achar que o problema está nos outros. Você pode achar que o problema é sempre os outros. Mas eu digo para você que se você consertar o seu altar, as coisas vão começar a acontecer. O problema não é o outro, o problema sou eu. E eu preciso consertar a minha vida, porque eu verei o outro de outra forma. Eu estarei aberto para o sobrenatural de Deus acontecer. E eu preciso compreender isso. Altar quebrado, desordenado não serve. Então eu preciso consertar o altar. A segunda condição para o fogo descer, a chuva cair e o profeta correr, e você ter agilidade e você ter destreza, é você fazer conforme a palavra do Senhor. Faça conforme a palavra do Senhor. Versículo 36, se tiver com a Bíblia aberta. Elias fez o desafio aos profetas de Baal para provar que era o cara. Foi isso que ele fez? Eu vou provar para vocês que eu sou o profeta. Eu vou provar para vocês que eu sou o cara que faz as coisas acontecer. Foi isso? Elias fez o desafio aos profetas de Baal como coisa da sua cabeça. Olha aqui, me veio uma ideia aqui na minha cabeça e eu vou lançar um desafio para vocês. Foi? Também não. Gente, Elias fez segundo a palavra do Senhor. O texto não revela essa conversa de Deus com Elias, mas o Elias, ele fala que seguiu as orientações divinas. Aqui não está descrito que Deus disse assim: Elias, vai lá e desafia os profetas. Não, mas o Elias aqui na oração dele vai dizer assim: Senhor, eu fiz tudo segundo a tua... Eu fiz segundo me deu na minha cabeça aqui, agora assina embaixo. É isso que ele falou? Não, irmão, eu fiz tudo segundo a tua palavra. Tem gente que culpa a Deus por não operar milagre, mas a pergunta é: foi Deus que mandou fazer? Eu às vezes faço uma dívida enorme, né, meu irmão? Vou lá e digo: Deus, agora me ajuda a pagar. Mas eu não mandei você fazer essa dívida. Mas era o meu carro novo que eu queria comprar, mas eu não mandei você comprar carro novo. Mas era não sei o que, eu não mandei você fazer isso. E agora eu tenho que pagar a tua conta? Então daí você faz, e é fácil pedir para Deus assinar embaixo, assina e agora, Deus. Por isso nós hoje estamos numa inversão de valores, né? As pessoas querem mandar em Deus, não querem ser mandadas por Deus. É isso que muito acontece. Foi Deus quem mandou fazer? Não foi. Então, por que você está reclamando? Eu li alguns anos atrás a biografia do Paul Yong-Soo, David Yong-Soo, depois ele mudou o nome. Foi pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. E ele conta as experiências dele quando ele construiu o grande templo de iodo. Se meteu assim numa situação muito difícil. Deus mandou ele construir, mas ele acabou fazendo algumas coisas que não era Deus que tinha mandado fazer. Quase que ele tirou a própria vida, ele confessa isso. Chegou a subir em cima do prédio para saltar, o Senhor não deixou, teve misericórdia dele. Ele confessou o pecado dele: Senhor, eu fiz o que o Senhor não mandou. E aí ele conseguiu aí ver milagres e milagres na vida dele. Uma das coisas mais importantes e impactantes que eu li naquela biografia, ele disse que ele foi para a igreja. Até então o povo estava com o coração fechado, ninguém estava pensando: vamos ajudar o pastor, nós precisamos terminar a construção do templo aí. Era um grande templo para 50 mil pessoas. E aí, como é que vamos fazer? Ele chegou domingo à noite no culto e ele abriu o coração para a igreja. Disse: irmãos, eu estou passando por essa situação e confesso a vocês que eu fiz coisas aqui, acrescentei projetos que não foi Deus que mandou fazer. Mas eu me arrependi, confessei ao Senhor o meu pecado de fazer coisas que Ele não mandou eu fazer. E eu quero dizer para vocês que a gente agora precisa de milagres. E se você quiser estar conosco para que as coisas aconteçam, ele já tinha uma membresia bem grande. E naquela noite, uma senhorinha, uma anciã, só tinha uma tigela e um hashi. Hashi é aquele pauzinho de comer lá dos orientais, né?
E aquela senhorinha levantou naquela noite e disse: olha, irmão, pastor, eu não tenho nada além dessa tigela e desse hashi, mas eu quero doar para a igreja a minha tigela e o meu hashi, é tudo que eu tenho. E de repente levantou um empresário e disse: eu pago $1.000 por essa tigela e esse hashi. E aí levantou outro: eu vou vender meu apartamento e vou doar para a igreja, e vou comprar um apartamento menor, e com a diferença do dinheiro eu vou dar para a igreja. E naquela noite Deus supriu a necessidade que havia. Muitos milagres, mulheres que cortaram o cabelo, venderam o cabelo e doaram uma oferta para a igreja. Foi assim um mover de Deus tremendo. Mas depois que ele reconheceu que ele fez o que Deus não mandou fazer. Algum tempo depois, ele contando, só para encerrar isso, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando aqui. 2 jovens viram o testemunho dele, dos milagres. Ele construiu um templo a 50 mil pessoas sem recursos, e Deus supriu de forma sobrenatural. 2 jovens pastores bem intencionados disseram: vamos construir um templo. E construíram um templo lá, grande também, não era tão grande, mas construíram, se endividaram, ficaram devendo $100.000 no banco. E aí estavam endividados, envergonhados, não sabiam como fazer, e foram procurar o pastor Cho. Diz: pastor Cho, como é que você fez? Porque a gente quis fazer uma coisa para Deus também, e olha aí, agora a gente está num apuro que não tem saída. E aí Cho lhes perguntou: foi Deus que mandou vocês fazerem isso? Quando eu construí o grande templo de Iodo, foi Deus quem mandou eu fazer. E quando eu fiz alguma coisa fora do projeto, eu tive que pedir perdão ao Senhor e voltar a buscar a direção dele. Deus mandou vocês construir isso? Na verdade não, a gente queria agradar a Deus. Mas não interessa se você quer agradar a Deus. Meu irmão, se você assumir qualquer coisa que não foi Deus que mandou você fazer, o risco é seu, não é de Deus. Então por isso Elias está aqui. Note que Elias, ele vai falar isso para dizer: Deus, aqui a responsa é do Senhor. Por quê? Por que a responsabilidade é do Senhor? Porque foi o Senhor que mandou fazer. Ó Senhor, eu fiz tudo aqui conforme a tua palavra. Você está entendendo, irmão? Então a segunda condição para que você possa ver o sobrenatural de Deus é entender isso. Não saia fora daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Não faça nada sem buscar saber se Deus deseja que você faça isso. Quando fazemos conforme a palavra do Senhor, não tem como dar errado. Portanto, querido, faça conforme a palavra do Senhor, e o fogo descerá. Os discípulos ficaram em Jerusalém, aguardando o fogo do alto, segundo a ordem que receberam do Senhor Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem ficou lá em obediência foi revestido de poder, porque eles obedeceram aquilo que foi a direção de Jesus. Aliás, Jesus não disse para eles saírem de Jerusalém enquanto não fossem revestidos de poder. Só saiam depois de revestidos de poder. Então, faça conforme a palavra do Senhor. Diga para o seu irmão: faça sempre conforme a palavra do Senhor. Uma terceira condição, meu querido irmão, é busque a glória para Deus e não para você. Veja bem o que diz Elias: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Ou seja, o profeta havia lançado um desafio ao povo: se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Vocês têm que fazer uma escolha. Não podem servir a 2 senhores. Não podem ficar em cima do muro. Hoje, disse Elias ao povo, vocês precisam fazer uma escolha, tomar uma decisão. Isso é importante. E agora, quando Elias ora, ele deixa claro que ele está buscando a glória de Deus. Ele estava desejando que se tornasse evidente o poder do Deus verdadeiro. Fique sabido que o Senhor é Deus. Fique sabido que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus.
A intenção dele era dizer: eu vou agora apresentar para vocês uma vez mais. Vocês se desviaram, vocês tomaram um caminho errado, mas nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. Esse é o único Deus que é digno de glória. Então é Ele. Não podemos buscar honra, glória, louvor para nós mesmos. Precisamos buscar a glória para Deus. Por isso, irmãos, olhe bem aqui para mim, precisamos sempre avaliar as intenções e as motivações do nosso coração. Não esqueça disso. Para o fogo descer, para a chuva cair, é preciso que busquemos intencionalmente a glória de Deus. Algumas perguntinhas. Ele será glorificado através desse milagre? Eu tenho visto, e você também, tenho certeza, tem visto pessoas receber milagres, que infelizmente a glória não foi para o Senhor. Não foi para o Senhor. Aliás, alguns nem dão glórias ao Senhor. Aí nós encontramos pessoas que dão a glória para alguma entidade, outros dão glória para algum profeta ou pastor. Foi o pastor, não foi. Outros dão a glória para a igreja, porque quando eu entrei na igreja tal, aí Deus fez. Quando eu entrei na igreja tal, então foi a igreja que fez, não foi Deus. Você está entendendo? Que muitas vezes a glória não vai para Deus. Você direciona ela para outra pessoa, para outra coisa que não é o Senhor. Ele será glorificado através do seu milagre. Não será a sua fé o foco. Eu alcancei porque eu sou uma pessoa de muita fé. A glória daí ficou para quem? Para a sua muita fé. Não foi Deus que fez, foi a sua fé. Quantas pessoas eu já tenho conversado com a pessoa? Eu sou uma pessoa de muita fé, por isso eu alcancei. Não foi Deus, foi a sua fé. Muitas vezes a pessoa coloca o foco: a glória é minha, porque a fé é minha. Será que não é o seu esforço o foco? Eu alcancei porque eu me esforcei. Tem que se esforçar para alcançar. Eu alcancei por causa do meu. Não foi Deus, foi meu esforço que fez. Não será o merecimento, seu merecimento pessoal o foco? Eu alcancei porque eu merecia, viu? Eu fiz por merecer. Quando você age dessa forma, você não está dando a glória para Deus. Você está colocando a glória na sua fé, no seu esforço, no seu mérito, no seu merecimento. Nós precisamos avaliar, irmãos, exatamente isso. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, a gente precisa avaliar. Para o fogo descer, para a chuva cair, eu preciso entender que a glória dele não é a minha inteligência. Olha como eu sou inteligente, foi por isso que eu consegui. Não adianta você buscar de Deus se você não for inteligente, meu irmão. Aí você está dizendo que é você, com a sua inteligência, intelecto, que conseguiu. Então é importante entender, que se você quer que o fogo caia, desça, que a chuva caia, se você quer realmente correr a corrida e vencer, você precisa entender essa verdade. A glória precisa ser só para Deus, amém? Então diga para o seu irmão: e busque a glória para Deus e não para você, irmão. Isso é importante. Uma outra condição importante: tenha vida de oração. Isso é novidade? Não, tenha vida de oração. Você sabe que é importante? Amém? E você tem vida de oração? Tenha vida de oração. Versos 36 e 37, Elias faz uma oração. Quanto tempo os profetas de Baal ficaram lá clamando? Mais de meio-dia lá, gritando e clamando. Quanto tempo Elias orou? Ele não fez aquela oração volta ao mundo que alguns fazem, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que visita os povos e nações, e que não sei o que, e ficou lá orando 1 hora. Não fez essa oração. A oração dele foi curtinha.
Foi curtinha, mas aqui tem duas coisas sobre oração que a gente precisa entender. A primeira coisa importante é que quando buscamos a Deus, disse o Richard Sibbes, foi um escritor e também um cristão lá na Inglaterra. Eles, quando buscamos a Deus em oração, o diabo sabe que estamos querendo mais poder para lutar contra ele. Poder é para quê mesmo, irmão? Lutar contra ele. E por isso procura lançar contra nós toda oposição que é capaz de arregimentar. Irmãos, quanto mais eu oro, mais o diabo se levanta contra a minha vida. Aí eu não vou orar? É claro que eu preciso orar ainda mais. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que estar preparado para essa verdade, irmão. Você tem que estar preparado para entender que quanto mais você orar, mais oposição do inferno virá sobre a sua vida. Não pense que não. Não pense que não. O Elias aqui saiu de boa. Se você ler o capítulo 19, você vai saber o que aconteceu logo depois. A rainha se converteu, o rei se converteu, foi isso? A rainha diz: vou te pegar, Elias, você está frito na minha mão agora. Quem é que falou isso? Aquela maldita da Jezabel. Foi ela. Você está entendendo, irmão? Então, quando buscamos a Deus em oração, o diabo sabe que estamos querendo mais poder para lutar contra ele. Por isso ele procura lançar contra nós toda a oposição que ele é capaz de arregimentar. Essa é a verdade. Aí, meu irmão, começam a falar mal de mim, começam a tentar de todas as formas impedir que entristeceu o meu coração. É assim com você também. Começam de todas as formas tentar desestabilizar a minha vida, meu ministério. É assim. Sabe, o que acontece na minha família não é acaso. É retaliação do inferno, não pense que não. Porque nós estamos lutando, e quanto mais a gente se dedicar em oração, maior vai ser a força do inferno contra a vida da gente. Mas que o inferno se lasque. Nós precisamos agradar a Deus e buscá-lo mesmo, de todo o coração. E que o diabo saiba que os crentes oram para buscar poder, para mandar fogo no inferno mesmo. A gente tem que ter essa consciência, irmão. Mas você tem que estar ciente disso. Você vai orar e o inferno vai ficar quietinho? Não, ele vai se levantar contra a sua vida. Na escola, no trabalho, alguma coisa vai acontecer. Agora está tudo bom, tudo normalzinho na sua vida, desconfie da sua vida de oração. O pastor, comecei a orar e agora lá em casa está todo mundo doente. Continua orando. O diabo não pode vencer, você tem que vencer na oração. Amém, querido? Uma outra coisa importante, né? Então, a oração de Elias aqui foi muito curta. Ele não ficou meio-dia clamando como fizeram os profetas de Baal. Mas o escritor e pregador E.M. Bounds, esse Bounds aqui, ele escreveu 11 livros. Desses 11 livros, 9 foram sobre oração. Dos 11 livros que ele escreveu, 9 ele escreveu sobre oração. E ele desvendou essa questão com razão, quando ele afirmou o seguinte: só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Está entendendo? Você não precisa fazer uma oração longa em público. A oração longa é lá no secreto. É lá, em público, né? Uma oração curta, ela é poderosa para Jesus. O Elias não chegou lá e ficou meio-dia orando, não. Ele já tinha vida de oração, o lastro era grande, ele tinha lastro. E quando você tem lastro, chega assim: em nome de Jesus, Pai, faz acontecer. E acontece. Quando você tem lastro, acontece, meu querido irmão. Então isso é importante. Se você mantiver longo tempo de oração no secreto, poderá fazer uma oração curta e poderosa quando estiver em público. Essa é a verdade. Para o fogo descer e a chuva cair, é preciso que mantenhamos vida de oração. Não há manifestação sobrenatural sem vida de oração. Lembre-se da orientação de Jesus. Há castas de demônios que só são expulsos com jejum e oração. Às vezes você está lidando com castas de demônios que não vão sair se você não dedicar muito tempo à oração e ao jejum.
Cutuca o seu irmão e pergunta: compreende isso, irmão? E ainda, querido irmão, em quinto lugar, para o fogo descer, a chuva cair, e você ter agilidade na sua corrida da fé, ative a sua fé. Ative, versos 43 a 46. Elias continua no Carmelo. Ele coloca a boca no pó. E logo ele consegue enxergar o que os olhos humanos não podem, o sobrenatural. É apenas uma pequena nuvem. Ele ora uma vez, nada, duas, nada, três, nada, quatro, nada, 7 vezes. Na 7ª vez, uma pequena nuvem. Mas uma pequena nuvem é suficiente para quem ativa a sua fé. É suficiente. Não importa. Quando a fé é ativada, é possível antecipar a chegada do aguaceiro. E Elias diz para o seu moço: vai lá, avisa o Acabe que vai cair água. E de repente, quando ele diz essa palavra, os céus ficam escuros, enegrecem, e aí a chuva se prepara para descer, querido irmão. Ou seja, quando isso acontece, você pode antecipar aquilo que vai acontecer. Enxerga o milagre por antecipação. É possível correr 25 quilômetros, mesmo depois de 2 experiências fenomenais, porque foi isso que aconteceu aqui. O Elias diz: vai lá, avisa o Acabe. O menino avisou o Acabe subiu no carro, e enquanto ele vai, o Elias sai correndo e corre 25 quilômetros e vai parar lá na entrada lá de Jezreel. Como ele fez isso, foi sobrenatural. Os comentaristas bíblicos dizem que o que aconteceu aqui com Elias, nessa corrida de 25 quilômetros, foi algo sobrenatural. Não se explica isso. Então, meu querido irmão, Elias ativou a sua fé no Deus vivo e verdadeiro, e ele não foi decepcionado. Quando a nossa fé está em Deus, não há decepções. Mas é preciso acreditar de todo o coração que a pequena nuvem contém um aguaceiro que faz o deserto reverdecer. Amém? É preciso ativar a fé e acreditar. Mas é só uma pequena nuvem. Ative a fé e diz: não, mas essa nuvem vai trazer a água necessária para, né, pastor missionário Wellington? Será suficiente para molhar a terra seca, né? Para germinar a semente em nome de Jesus. Ative a fé. Precisamos ativar a fé. E quando você ativa a fé, meu irmão, olha bem, a fé, ela é perseverante também. O Elias perseverou ali com a boca no pó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até 7 vezes. Se ele diz: poxa, mas o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. E de repente, veio uma pequena nuvem, e ele diz: é aí que está o milagre, né? Então ative a sua fé, meu querido irmão. Quando a nossa fé está em Deus, não há decepções. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando a nossa fé está em Deus, não há decepções. Não há decepções. Amém, querido? Quero concluir essa palavra, nossa hora já está avançando, e eu preciso concluir aqui, e eu preciso encerrar. Eu quero dizer para você que o fogo desceu, a chuva caiu e o profeta correu. Por quê? Porque Elias preencheu as condições necessárias para viver uma vida de milagres. Ele era um super-homem. O que nós lemos aqui? Cadê o Luan? O que nós lemos aqui, Luan? Na leitura introdutória, o que nós lemos aqui? Você lembra ou já esqueceu? Já esqueceu? Que misericórdia, Jesus. O que nós lemos aqui na leitura introdutória? Tiago 5, 13 a 18, que vai dizer assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e não choveu por 3 anos e meio, e orou e tornou a chover de novo. Mas o escritor vai ser aqui muito preciso em dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E na versão que ele leu diz assim: mas orou fervorosamente, com fervor. Eu gosto dessa versão que fala que ele orou com fervor. O que é orar com fervor, irmão? É você colocar o coração, não é gritar. Não, isso não é fervor. É você colocar o coração. É aquela oração que vem lá, não é aquela oração daqui para fora. É a oração que vem lá das profundezas do teu ser, e você ferve acreditando nisso. Então, querido irmão, ele era um super-homem? Não. Um homem de carne e osso, falível como nós, porém ele sabia
que as condições para o fogo descer era esta, as condições para a chuva cair era esta, as condições para que seus pés se tornassem velozes era esta: consertar o altar, fazer tudo conforme a palavra do Senhor, buscar a glória para o Senhor e não para si mesmo, ter vida de oração no secreto, para que em público uma pequena oração seja suficiente para um grande milagre, e ativar a sua fé. Você precisa experimentar o sobrenatural nesses dias na sua vida? Você deseja? Eu comecei dizendo aqui que não basta desejar. Mas se você deseja, eu pergunto para você, como é que está o seu altar? Você tem procurado fazer tudo segundo a palavra do Senhor? Você tem buscado a glória para Deus? Ou você vai depois dizer que foi a sua fé, foi a sua força, foi o seu mérito? Tem certeza que a glória é para Ele? E a sua vida de oração no secreto, como vai? E a sua fé está ativada? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.